Abra sua Bíblia no livro de 2ª carta ao Timóteo, no versículo 2, e também abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Esses textos são escritos pelo mesmo autor, que é Paulo, e estão conectados, estão ligados, sendo um requisito do outro, e você vai entender quando a gente lê. Então eu peço a você que fique com a gente. A pregação da palavra, ela não é um ato natural. A pregação da palavra não é um ato científico. A pregação da palavra é o poder de Deus por meio da sua palavra, que tira o pecado do coração do homem, que traz o arrependimento, que traz a libertação, que traz a vida. Esse poder acontece proporcionalmente à abertura do coração de quem recebe. Então eu te convido nessa noite a abrir o teu coração a essa palavra, a não economizar o teu coração. Abra-se à palavra, abra-se ao mover do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que Ele tem algo a te dizer nessa noite. Eu tenho certeza que Ele falará contigo poderosamente. Ele vai arrumar o teu coração, arrumar a tua casa, desde que você permita. Então vamos juntos em nome de Jesus. Aqui está o texto, 2 Timóteo 2, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Versículo 3: Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Repita comigo, por favor: bom soldado de Cristo Jesus. 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Pronto. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus. Primeiro, o apóstolo Paulo falou de bom soldado de Cristo, agora ele está falando de ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, em outras traduções direita, quer defensivas, em outras traduções esquerda, na mão direita e na mão esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, nada tendo mas possuindo tudo, possuindo tudo. Escute. A última pregação nós conversamos sobre o transplante de coração, sobre receber um coração novo, sobre o ato do evangelho profetizado lá pelo profeta Ezequiel na Babilônia, que disse, o Senhor disse através de Ezequiel: eis que porei em ti um coração novo, Israel. Eu tirarei um coração de pedra e te darei um coração de carne. Isso no capítulo 36. Aí no final da pregação a gente caminhou até o Vale de Ossos Secos, e lá no Vale de Ossos Secos houve uma voz profética que juntou os ossos, que os deu tendões, ligamentos, que os colocou de pé. Isso por fim, houve uma ordem do profeta dada por Deus, que soprou o Espírito sobre os corpos que estavam de pé. E aí o profeta diz: eis que aqueles ossos secos, sequíssimos, se tornaram num numeroso exército de Deus. E essa pregação humilde dessa noite é uma continuação desse exército, esse exército pregado no domingo, esse exército pregado na quarta-feira, na oração, no culto de oração que tivemos aqui, muito abençoado. Ele faz parte de um propósito, de algo que Deus está fazendo,
do avanço do tema desse ano, do momento em que vivemos como sociedade. Há uma ordem de Deus sobre a igreja do Senhor. Avança, igreja, marcha, igreja, vamos adiante, vamos conquistar, vamos colher, vamos plantar, vamos viver aquilo que Deus tem para nós. E há um propósito no exército, há um propósito no exército, há um propósito em Paulo chamar Timóteo de soldado, há um propósito. O exército ele não cumpre o seu propósito estando parado. O profeta viu, e eis que aqueles ossos sequíssimos tornaram-se um numeroso exército. E eu já disse domingo, vou dizer de novo, a palavra numerosa no hebraico, ela é usada justamente para situações em que não se pode contar. É numeroso, ou seja, eu não consegui contar, é numeroso. Os meus olhos perderam de vista, ou seja, era uma multidão, era algo grande que Deus estava fazendo. E eu pergunto a você, qual o propósito do exército parado, em pé? Não há propósito. O exército ele tem dois propósitos. O exército ele tem um propósito de conquistar. O primeiro propósito do exército é conquistar. E o segundo propósito do exército é proteger. Ele conquista e ele protege. O Senhor deu uma missão à igreja do Senhor de conquistar a terra, de conquistar vidas, e também deu uma missão à igreja do Senhor de proteger as vidas, de proteger as famílias, proteger casas, proteger crianças, proteger adolescentes, proteger mulheres, proteger homens, proteger o povo de Deus nessa terra. O soldado ele tem esse propósito. Se o exército está parado, ele perdeu a sua função, ele está disfuncional. E quando o profeta viu o numeroso exército, o Senhor estava ali profetizando que haveria uma guerra, que haveria um tempo. E há muitas formas, muitas analogias de Deus falar com o seu povo na Bíblia. Muitas analogias. Há momentos na Bíblia em que o Senhor nos compara com plantas, não é verdade? Há momentos na Bíblia em que o Senhor nos compara com terra. Há momentos na Bíblia que o Senhor nos compara com pedras. Pedro, tu és pedra. Há momentos na Bíblia que o Senhor nos compara com uma noiva, a noiva de Jesus. Há muitas analogias bíblicas, maneiras de tratamento, como ovelhas, com animais. E há também uma analogia bíblica que compara a igreja com o exército. O Senhor é Senhor dos exércitos. Aqui Paulo diz, olha, tu és um soldado. Não é a primeira vez que ele fala disso. Deus mostra a Ezequiel um exército, e para cada analogia há uma revelação. E assim como nós não desprezamos a noiva, as plantas, as ovelhas, nós não devemos desprezar essa revelação do soldado, do bom ministro, daquele que se levanta, porque há um equilíbrio, há uma maneira certa, há uma maneira ideal que agrada a Deus. Nós somos sim soldados arregimentados por Deus para uma grande obra. Quem se sente aí como um soldado arregimentado? Diga amém. Eu sou um soldado arregimentado. Diga amém. Aí na sua casa, eu posso estar ferido, mas sou arregimentado. Eu posso não estar na minha melhor forma, mas eu sou um soldado. Eu posso estar caído, mas eu sou soldado de Jesus. E nessa noite eu serei curado, nessa noite eu me posicionarei, nessa noite algo diferente vai acontecer. No domingo passado nós ressuscitamos, recebemos um coração novo e hoje nós vamos dar propósito a esse coração. O motivo para o qual o coração bate. É um contexto de guerra. E essa revelação se faz presente. Há momentos em que a igreja tem que receber a revelação de ovelha mesmo, de planta, de animais, de pedra, é verdade. Mas hoje eu queria trazer essa revelação, porque nós vivemos sim no contexto de guerra. Vivemos sim no contexto de guerra. E a primeira guerra que deve ser vencida é a guerra interna. É a guerra do pecado que vem tentar nos assolar e tentar desformar, tirar a forma, deformar, melhor dizendo, tentar destruir aquilo que Deus tem para nós. A gente começa a semana às vezes bem, termina o domingo à noite animado com o Senhor, mas aí começa a segunda e pecados, tentações, situações difíceis, tentam tirar aquilo que Deus tem para nós e às vezes conseguem. Então eu quero te convidar nessa noite a receber, não de mim, mas da palavra, a instrução necessária para que você não perca essa guerra, mas que você prevaleça.
prevaleça na guerra contra principados e potestades, contra demônios, contra a carnalidade, para que você estabeleça na sua casa um lugar de conquista e de proteção. Ei, homem de Deus, o Senhor te chamou para conquistar e para proteger aquilo que Deus te deu. O Senhor te chamou, homem, para conquistar teu casamento, os teus filhos, a tua casa, e para proteger aquele lugar dos assédios de Satanás, dos assédios das doutrinas do mundo, dos assédios das ideologias que tem o homem no centro, a mulher no centro, e dizer: nesta casa está a bandeira de Jesus Cristo no centro dos nossos corações. Aqui não é o feminismo, o machismo, não é o comunismo, não é nada. Aqui é o cristianismo. Jesus está no centro dessa família. Jesus está aqui. E eu, como homem da casa, como sacerdote, eu falo especificamente agora para os homens, tenho a obrigação de fincar essa bandeira, de me ajoelhar diante dessa bandeira e de proteger a minha casa e dizer: aqui está o reino de Deus. Aqui está o reino de Deus. Essa é a nossa função. E aqui em 2 Coríntios 6, que a gente leu, ele fala dessas características. E aí a gente vai lendo e vai cada vez ficando mais difícil. Vai ficando cada vez mais difícil, porque ele vai dizendo assim, ó: eu sou ministro, recomendo eu e os meus ministros, mas como? Aí você vai vendo, na paciência. Será que alguém pode recomendar? Eu recomendo aqui o fulano na paciência. O Wesley eu recomendo. Paciência. Nas aflições, nas privações, quem pode ser recomendado nessas situações? Nas angústias. Não, até aí eu vou, Timóteo. Pode me recomendar aí. Pode mandar uma carta na igreja tal. Eu recomendo aqui o irmão fulano nas angústias, nas privações, e agora apertou, nos açoites. Ele vai aguentar açoite. Nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza. Aqui Paulo ele vai citando as qualidades, as qualificações. Ele não está aqui dizendo que nós devemos ter tudo isso hoje. Ele está dizendo aqui: olha, esse aqui é o padrão que eu tenho alcançado, e esse é o padrão que eu tenho para vocês. O Senhor não tem para nós qualquer coisa. O Senhor não tem para nós a metade de um caminho. O Senhor não tem para nós o meio tanque. O Senhor tem para nós o tudo, o todo, a luz total, o brilho de Deus total em nossas vidas. Aqui está o nosso alvo. E aí ele vai aumentando na palavra, no poder, nas armas, em tudo. Isso aqui dá uma conferência. Esse texto aqui dá uma conferência. Eu e a Alana, a gente já conversou, minha Bíblia está toda marcada, a Bíblia dela também está toda marcada, desenhada. Aí quando pode vir, venha, pode vir. Aqui está aberto, o púlpito é nosso, é do Senhor Jesus. E a gente um pouco que se assusta. A gente ao mesmo tempo se alegra nesse texto e a gente percebe: será, meu Deus, que eu estou nesse caminho? Será que o Senhor já tem em mim isso? Será que o Senhor já pode ver em mim isso? E aí eu vejo o 2 Timóteo como o degrau anterior, sabe? Que a gente precisa estar nele hoje. E eu quero te chamar, te convidar, meu irmão, a chegar nesse degrau nessa noite. O degrau de 2 Timóteo 2, 3 e 4. O degrau do soldado aprovado, que não está envolvido nos negócios dessa terra. Ele diz: o bom soldado em serviço, ele não se envolve nos negócios dessa terra, não se envolve. E aí eu queria chamar a sua atenção para dizer que a palavra envolvimento, ela não é só se envolver como se relacionar, porque nós somos chamados sim às coisas da terra. Lá em Jeremias capítulo 29, há um texto que é chamado de a carta aos exilados, e lá o Senhor fala ao profeta Jeremias como deve ser a postura de Israel na Babilônia, e eu posso dizer a você que essa é a mesma postura da igreja nos dias de hoje. Ele diz: vai durar 70 anos, não vai ser amanhã que vocês vão sair daí, vai durar 70 anos o exílio. Há profetas falsos que estão dizendo que vai ser amanhã, que vai ser próximo mês, mas eu vos digo, assim diz o Senhor, vão ser 70 anos. Assim como o Senhor sabe que existe um dia, o grande e terrível dia do Senhor, que Ele virá buscar a sua igreja. E Ele sabe o dia que vai terminar.
Ele sabe o dia que a igreja vai ser arrebatada. E essa carta aos exilados serve para nós. E aí o profeta diz: construa casa e more nela. E aí são vários verbos afirmativos: construam, morem, plantem, colham, criem seus filhos, casem seus filhos. Ou seja, é um trabalho a longo prazo. Tenham filhos e casem seus filhos, e vivam, e aproveitem, e se alegrem, e cantem, e louvem. Depois você pode ler do 29, Jeremias 29, do 1 ao 10, carta aos exilados. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: não, o soldado não se envolve nas coisas dessa terra. Aí a gente olha um texto, olha o outro e pode pensar, são duas ordens diferentes, mas não são diferentes. A palavra de Deus, ela não briga com ela mesma, ela é completa de capa a capa. E a tradução dessa palavra envolvimento significa um entrelace. O apóstolo Paulo está dizendo: o bom soldado, ele não se entrelaça com os negócios dessa terra. É uma palavra mais forte. Entrelaçar significa entrançar, ou se prender. Se prender. Você quer ser um ministro que é bom, que está à disposição de Deus na paciência, no crescer, na angústia, no jejum, na palavra, no poder, nas armas, na batalha, nas ministrações? Você quer? Sim ou não? Pois não se entrelace nos negócios desse mundo. Não se entrelace, não se prenda, não se entrance. O problema não é estar no mundo, o problema é o nível de envolvimento. É como se a gente estivesse se agarrando em cordas, como se o dia do arrebatamento fosse o dia em que o chão vai faltar sobre a humanidade, porque o Espírito Santo não estará mais aqui. Enquanto isso, as pessoas estão se agarrando nas suas cordas. E há muitas cordas. Há pessoas se agarrando nas cordas do dinheiro, dizendo: olha, eu estou lutando por isso, eu amo isso. Há pessoas se agarrando nas cordas do trabalho: eu preciso crescer, eu preciso ser promovido, eu preciso investir nisso, eu preciso estar profissionalmente apto e cada vez mais apto. Estão se segurando nessas cordas. Há pessoas segurando nas cordas da ciência: eu só acredito no que eu vejo, eu só acredito no que é provado empiricamente, eu só acredito no que dá lá no laboratório, no microscópio, no computador, eu só acredito nisso, está amarrado nisso. São os negócios desse mundo. A gente pode ser cristão e andar pela ciência e ganhar o dinheiro, e pode ser cristão e ser promovido no trabalho, mas o apóstolo Paulo diz: ei, o bom soldado não se entrelaça nos negócios dessa terra. E eu quero te convidar nessa noite a uma noite de libertação. Nós estamos agora diante do espelho da palavra de Deus, e eu peço ao Espírito Santo que sonde o nosso coração e veja se há em nós algum caminho mau, e nos guie pelos caminhos da justiça, porque essas cordas são o vilão do avanço. É o vilão do avanço, é o inimigo do avanço. Alan acha graça quando eu uso essas expressões. É o inimigo do avanço, porque o pastor Walter nos chamou a avançar nesse ano. Avança, igreja, avança Nova Vida. E o entrelaço é o inimigo, é o que segura, é o que prende, é a algema, a corrente. E o Ricardo quer avançar. Só como exemplo, estou dizendo que acontece com ele, não. E pode ter alguma corda que o amarra, algum entrelaço, alguma trança que o segura, e ele escuta a pregação, ele quer, mas algo o prende. Pode acontecer comigo, com o Ricardo, com qualquer um de nós. O inimigo que nos prende e nos deixa fora de combate. Você imagina um soldado numa guerra com as pernas amarradas? Ele vai morrer facilmente, ele facilmente será alvejado, porque ele não tem mobilidade, ele não vai conseguir se esconder, não vai conseguir se camuflar, ele não vai conseguir lutar, porque ele está com as suas pernas amarradas. E daí vem a expressão nordestina, aperreado, né? Com os pés reados, os pés amarrados. Aí fulano está aperreado, fulano está preso. Ele não se sai, ele se aperreou, ele se amarrou. E nessa noite, a palavra de Deus vem para trazer correção e dizer assim: meu filho,
eu não sei o que tem te aperreado, eu não sei o que tem te amarrado, eu não sei o que tem te entrelaçado, mas eu te digo, o bom soldado, ele não se amarra nas coisas dessa terra, porque ele é livre, e eu estou aqui para te libertar nessa noite, para te dar mobilidade, para te devolver a graça, a sabedoria, a flexibilidade, a mobilidade, a capacidade de avançar, de crescer e de chegar a um outro nível na tua vida, meu filho. É assim. Esse é o desafio. Vem ser livre. Vem participar. E agora eu te pergunto, eu já te perguntei, quem aqui se considera um soldado de Jesus? Homem e mulher, soldado de Jesus. Agora, quem quer ser nessa noite um bom soldado? Não avaliado por um general, 5 estrelas, não, mas avaliado pelo próprio Cristo. Esse aqui é um bom soldado. Eu vou dar uma missão a ele hoje, e ele vai cumprir, porque ele é um bom soldado. Ele tem se tornado um bom soldado. E aí eu te pergunto, nos anos que você tem de evangelho, nos anos que você tem de igreja, se você avaliasse o seu crescimento, será que você já teria sido graduado? Ou será que você está ainda nas questões primeiras, nos mesmos erros de sempre? É a noite de quebrar esse ciclo. É a noite de respirar livremente. É a noite de fazer a terra tremer. É a noite de alcançar em Cristo a libertação total. Soldado aprovado. Eu queria aqui, em nome de Jesus, pela graça de Deus, trazer alguns critérios bíblicos baseados nesses 2 textos, que faz Paulo chamar o seu ministro, os seus ministros, ou a Timóteo, ou aos irmãos de Corinto, de soldados aprovados, ou de bons soldados. Os bons soldados são aqueles que cuidam dos negócios do Pai. E aí eu fui pesquisar esse texto de negócio, fiquei curioso. Aonde é que tem essa palavra negócio na Bíblia? Negócio, né? Parece uma coisa tão nossa, né? Negociar, comercializar, né? Mas essa expressão negócio foi dita por Jesus. Por Jesus em hebraico. Jesus falou negócio. Sabe quando Jesus falou negócio? Quando ele tinha 12 anos de idade. Da idade da aluna quase. A aluna no final do ano faz 12. Ele teve essa revelação aos 12 anos de idade. A Bíblia diz que José, Maria, Jesus, sua família, as pessoas da sua cidade, do seu lugarejo, foram até Jerusalém para uma festa, para celebrar. E aí, ao voltar de Jerusalém, eles perderam Jesus. Eles não sabiam. José achava que estava com Maria, Maria achava que estava com José. E aí, quando eles começaram a perguntar, deram por si, ninguém achou Jesus. E eles voltam para Jerusalém. E aí a Bíblia diz que Maria e José, ao entrarem no templo, ficaram maravilhados por ouvir aquilo que Jesus falava com os doutores da palavra. E aí a Bíblia diz, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 49, Maria chega para Jesus e diz: meu filho, por que você não veio com a gente? Por que você não caminhou com a gente? Aí Jesus olha para Maria, sua mãe, e diz assim: a senhora não sabe que me importa cuidar dos negócios do meu pai? Aqui é o meu chamado. Eu fui chamado para falar dele. Em outras palavras, ele usa a mesma expressão, negócios, que Paulo usou para falar de Timóteo. Então aqui há 2 confrontos, negócios da terra versus negócios do céu. Jesus foi chamado para os negócios do céu e ele morreu na cruz para formar cristãos que lutam pelos negócios do céu, que lutam pelas coisas celestiais, sobrenaturais, que são eternas, que não leva nada a lugar nenhum, mas leva do pecado ao céu, leva do inferno para o céu, leva do nada para o tudo. E é disso que eu quero falar nessa noite, porque o bom soldado é aquele que cuida dos negócios do seu pai. É o que cuida dos negócios do seu pai. E eu quero te perguntar, nessa vida, nessa semana, vamos falar português, nessa semana que terminou ontem, você cuidou mais dos seus negócios ou dos negócios do seu pai? Isso é um bom parâmetro. A luta em causa própria, ela leva do nada a lugar nenhum. Eu vou te provar. A luta da causa própria, ela pode no máximo te dar uma medalha,
ou ela pode gerar ainda mais confusão. Eu já conheci pessoas que tinham nada, pessoas muito pobres. Eu conheci um homem que ele era muito pobre, só ele e a mãe dele, o pai faleceu, no interior, brabo, interior aqui do Ceará, brabo, e a mãe dele ficava em casa, e ele com 14 anos de idade ia debulhar algodão, para tentar pegar o máximo de algodão que ele pudesse, guardava, no final da semana passava o coletor do algodão, pesava e pagava, e daquele dinheiro eles viviam a semana. Só isso a vida dele, a semana lá no algodão, no sertão e tal, e juntava, e ele é um menino inteligente, com 14 anos, ele começou a chamar pessoas, e ele pagava uma parte, e ele juntava homens, amigos, e iam. O fato é que aquele menino foi crescendo, e aí, quando eu o conheci, ele já estava com 90 anos de idade, e aí, 90 anos de idade, o menino, catando algodão no sertão, já tinha uma casa muito boa ali na aldeota, motorista, 2 carros importados, 2 fazendas, um shopping no interior e muitas casas para alugar. Fazenda assim de ter açude dentro, com casa na beira do açude, coisas grandes na terra. Ele lutou por causa própria. Não é ilegal. É legal, ele lutou, ele venceu, ele foi aplaudido, mas próximo à sua morte, eu estava lá, a sua esposa chorando do lado, na outra sala, os filhos brigando com o advogado por aquilo que ele tinha conquistado. Brigando, gritos, confusões, e a idosa chorando, e ele no leito da morte. Eu vi essa cena. Ele lutou em causa própria, poderia ter dado tudo certo, mas não deu, porque quando se luta em causa própria, você pode conseguir sair de um lugar ruim para um lugar aparentemente bom, mas nada será mais do que isso. A causa dessa terra, ela parece muito atrativa, ela parece que dá muitos aplausos, ela parece que dá muito status, isso parece que enche a barriga de alguém, mas tenha certeza disso, quando alguém conquista esse lugar, ele trocaria tudo por uma causa nobre, tudo por uma causa eterna, tudo por um propósito verdadeiro, tudo. Quarta-feira eu conversei com outro de 91 anos, e alguém estava lá na conversa, começou a falar do currículo dele, um currículo impressionante, muitos títulos, mais de 40 livros publicados, muito impressionante o currículo. Aí a pessoa falou, aí ele disse, eu trocaria tudo isso para poder começar de novo. Ele me disse, eu trocaria tudo isso para poder começar de novo. O que eu quero dizer a você é que eu não sei se você já percebeu, mas quando Jesus diz, eu fui chamado para cuidar dos negócios de meu Pai, por isso que eu não fui voltar, porque eu tinha que cuidar dos negócios de meu Pai. Ele estava ordenando à sua igreja os negócios do seu Pai. Ele estava ordenando a mim e a você. Eu quero te dizer, esses negócios não começaram hoje, e esses negócios não vão terminar amanhã. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, nós também, depois do capítulo dos heróis da fé, ele vai citando todos os heróis da fé, e aí no versículo 1 do capítulo 12 ele diz, nós porém, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, temos uma obrigação de andar, de avançar, de olhar para o alvo. Ou seja, nós estamos fazendo parte daqueles que cuidam dos negócios do Pai, do céu. Ele nos deu uma responsabilidade. Somos soldados arregimentados. Nós estamos agora levantando a bandeira que já foi levantada pelos patriarcas, pelos mártires, pelos apóstolos, pela igreja do Senhor, aqueles que já morreram e estão na glória com o nosso Pai. Nós temos uma linda missão, nós temos um lindo propósito, uma missão dos abnegados, daqueles que morreram, nasceram e viveram pelo Evangelho, daqueles que abriram a porta das suas casas, daqueles que abriram mão dos momentos com seus filhos, daqueles que se abnegaram nessa terra para receber do céu aquilo que era valoroso de verdade. Nós não estamos aqui saindo do nada para lugar algum, porque um pai trabalhador dessa terra, um pai trabalhador dessa terra, ele pode conquistar algum dinheiro e deixar algum conforto para os seus filhos,
Mas o Pai, que cuida das coisas do Senhor, Ele deixará um testemunho de glória, de poder e de unção. Isso vale mais do que a casa, porque a casa que o Pai deixa pode ser motivo até de briga e de dissensão. Mas o ensinamento, o testemunho da palavra, depois de morto, ainda fala, ainda ensina, ainda é prumo, ainda apruma corações, porque é a poderosa e terrível palavra de Deus. Aí eu te pergunto, baseado no que eu lhe disse agora, você pretende continuar cuidando das suas coisas ou das coisas do Pai? Aí você pode dizer, Timóteo, mas a conta chega, o boleto não se paga sozinho. E eu quero te dizer, eu sei. O que eu estou te dizendo não é que nós não devemos trabalhar. O que eu estou te dizendo é que nós não devemos nos amarrar, nos prender, nos entrelaçar, nos trançar com os nossos negócios, porque há negócios do nosso Pai. Há negócios do nosso Pai. A Bíblia diz, Jesus fala da parábola dos talentos. Diz que o dono do campo, ele foi viajar. Mas ele disse, aqui estão os talentos, para vocês cuidarem dos talentos. Deu para um, quantidade, para outro. Um deu só um, não decorei aqui os números, mas ele foi dando de um a um. E aí ele disse, um dia pode cuidar aí, negocia, faz o que vocês quiserem, porque eu vou voltar para prestar conta. E aí ele foi, e ele voltou. E quando ele prestou conta, aqueles que tinham recebido muito, eles negociaram, eles foram, eles cuidaram dos negócios do pai, do dono. Era 1, 2 e 5. Aquele que tinha 5, ele negociou, ele multiplicou, se eu não me engano, ele ficou com 10. E o que tinha 2 também conseguiu multiplicar, dobrou, ficou com 4. E o que tinha 1 ficou com medo e enterrou. Ele enterrou o negócio o talento, e quando o dono do campo veio buscar, ele só tinha aquele um que ele tinha ganho, porque ele ficou com medo. Ele ficou com medo de lutar, ou quem sabe ele se encantou pelas coisas da terra, ou quem sabe ele tinha o próprio negócio dele para cuidar, e disse, se eu cuidar do meu próprio negócio, eu vou ter um dinheiro para mim, se eu cuidar do negócio do dono do campo, eu vou ter que dar para ele quando ele chegar. E eu quero te dizer, esse dono do campo é Deus, esse dono do campo é o Senhor, que nos arregimentou e que nos deu dons e talentos. Não esconda, não enterre, porque Jesus está voltando e nós vamos apresentar ao Pai a obra das nossas mãos. E aquele que multiplicou, ele ganhou mais, e ele desfrutou mais, e ele viveu mais, porque os negócios da gente, eles estão muito poucos, muito pouco. Há vidas que aguardam a revelação, a bandeira do Evangelho levantada por esse soldado. Há vidas. Tem uma pesquisa que saiu há poucos anos, poucos meses, já na pandemia, que fala sobre como uma pessoa chega na igreja. Como é que uma pessoa chega a Jesus? Como é? Quero perguntar a vocês. Primeiro lugar da pesquisa, através de um amigo ou familiar, ou parente ou amigo. Ricardo, foi assim? Adriana, não foi? Adriana, como foi? 2, Laura, família. Carlos, família. Lano, família. 5, Manu, família. Alana, família. Eu, família. Wesley, família. Juliene. Linda, Luna. Irmã Nalinda chegou a Jesus através de uma situação. Quem foi que levou a senhora para Jesus? Amiga. Amiga e família. Todos que estão aqui, um total de 100%, chegaram a Jesus através de um amigo ou familiar. Nessa pesquisa mundial, eles chegaram ao número de 80%. Eles dizem que as igrejas estavam investindo muito em campanhas evangelísticas, em pregações de pastores, e viram que as pessoas que chegavam a Jesus por pregações de pastores, só pelo pastor, eram apenas 8%. E as pessoas que chegavam a Jesus por movimentos evangelistas eram apenas 1%. E as igrejas investiam toda a sua energia em campanhas evangelísticas, que é certo, tem que ter, tem que levantar a bandeira, tem que falar a verdade, tem que sair dos muros, tem que ir para as praças, tem. Está chegando o dia que a gente vai voltar para esses lugares. Porém, no entanto, o grande lugar onde
A conversão acontece onde Jesus chega, onde a verdade é revelada, é dentro das casas e no ambiente de amizade e relacionamentos. Ou seja, você, soldado de Jesus, foi chamado para cuidar das coisas do teu Pai, para apresentar o teu Pai para os teus filhos, o teu Pai para a tua esposa, para o teu marido, o teu Pai para os teus amigos e familiares. O Senhor te chama para a obra. E esse texto de 2 Timóteo, eu sei, ele é pregado e pregado novamente para pastores de tempo integral, para dizer, olha, vocês pastores de tempo integral, não se envolvam nas coisas dessa terra. E aí muitos talvez tenham deixado empregos por causa desse texto, mas eu quero te dizer, lá no teu trabalho você vai chegar num lugar em que o pastor no púlpito nunca vai chegar. Eu, trabalhando em um TI, cheguei num lugar de pessoas em coma que só quem estava lá que podia chegar. Não tinha internet, não tinha nada, porque era uma vida que estava só lá. E esse texto, ele não é só para pastores de tempo integral. Esse texto, ele está sendo dito para toda a igreja. Se a gente ler toda a carta a Timóteo, é para a igreja, é para o ministro, é para aquele que é cristão, que quer ser um bom soldado. Ele diz, ei, o bom soldado, ele não se entrelaça nos negócios dessa terra. Ele vive na terra, mas não está amarrado na terra. Ele está entrelaçado nos negócios do seu Pai. E eu quero te dizer com toda certeza que quando você está entrelaçado nos negócios do seu Pai, as coisas da terra te vão de bem a melhor, de boas a melhor. Há portas que o Senhor abre, oportunidades, amizades, que o Senhor vai fazendo prosperar. Porque a Bíblia diz que quando a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas. Eu te digo com verdade, todas as coisas nos serão acrescentadas. E o que é a justiça de Deus? O reino de Deus, você já sabe o que é, e a sua justiça, o que é a sua justiça? A justiça de Deus, meus amigos, meus irmãos, é quando um filho de Deus que estava no pecado, indo para o inferno, se converte e volta aos braços do seu Pai. É a justiça. A justiça de Deus se faz quando o filho perdido é achado, quando a moeda perdida é encontrada, quando a ovelha perdida é resgatada e volta aos braços do seu Criador, daquele que a criou, daquele que enviou seu filho para morrer. Então somos cuidadores dos negócios de papai, se desvencilha dos negócios dessa terra, das coisas dessa vida, porque o Senhor tem para ti coisas grandes, uma obra que tem começo, meio e fim, e que é eterna, e que é irresistível. E essa obra pode parecer que ela é de enganadores, mas ela é de verdade. São desconhecidos, mas são bem conhecidos. Às vezes parece que ela está morta, mas eis que vivemos como castigados, porém não mortos. Estão vivos, está viva e sempre estará viva a igreja do Senhor. E sempre estará viva. Quantos já deram a sua vida por essa causa? Quantos já deram a vida pela tua causa particular? Ninguém. Ninguém. Porque você acabou de começar. E quando você morrer, ela pode até terminar. Grandes fundações se acabaram. Grandes empresas que pareciam inacabáveis se acabaram. Impérios construídos por um homem só. Uma família. De repente aquilo se esvai, se acaba. Grandes empresas. Lembrei dos nomes da loja na nossa infância. Cadê o Ronce? Cadê Paraíso? Cadê Lojas Pernambucanas? Cadê Mesbla? Cadê? Se acabaram. Arca da Aliança. Você entrava ali, meu amigo. É grande. Quantos Ronces. Mas o que eu quero dizer a vocês é que até as obras que nos impressionam, grandes parques, e enfim, eu não vou dizer aqui, ficar citando que não é o foco da mensagem, mas se acabam. Mas a obra de Deus, ela é eterna e ela jamais passará. Primeiro ponto da pregação de hoje. Como ser um soldado aprovado. Cuida das coisas do teu Pai. Lá onde você estiver. Você tem um patrão para prestar conta? Tem. Ou não. Tem um trabalho? Tem. Tem cliente? Tem. Cuida das coisas que Deus te deu. Mas não te esquece. Você não está amarrado a essas coisas. São apenas instrumentos, ferramentas que Deus te deu
porque a nossa verdadeira missão nessa terra é cuidar das coisas do nosso Pai, é levar o Evangelho para os nossos filhos, para a nossa esposa, para quem tem marido, é proteger a sua casa, é avançar e proteger. Armas ofensivas e defensivas, e é sobre isso que eu quero falar agora. Segundo ponto, primeiro, cuida das coisas do teu Pai, do nosso Pai. Segundo ponto, bom soldado. O bom soldado é aquele que está atento. E aqui nesse texto, Alana, como é que está na tua Bíblia? Pode ler, por favor. Tu vai lendo e eu vou repetindo aqui. Então tu vem aqui ler. É 6, 7. Essa tradução da Alana, eu acredito que fale mais profundamente. 6, 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas, a justiça de novo, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Aqui na minha Bíblia fala, no lugar de direita fala de ofensivas e no lugar de esquerda defensivas. Mas na tradução da Alana, fala à direita e à esquerda. Sabe o que significa isso? Que o bom soldado, eles têm as suas duas mãos ocupadas para realizar a obra de Deus. Para realizar a obra de Deus. Não adianta só avançar sem proteger. Porque você vai, avança, e quando você não protege, aquilo tudo que você fez se desfaz. E também não adianta só tentar proteger sem avançar, porque não cresce, não prospera. É a mesma coisa que defender o talento, enterrando o talento no chão. Vai ser cobrado. O Senhor nos deu um equilíbrio. E pensa numa coisa que faz medo, é a distração. É quando você está com a arma na mão e o Instagram na outra. Está com a arma na mão e o pecado na outra. Está com a arma na mão e os pensamentos do pecado na outra. Isso é distração. Eu sou corredor de rua. Ontem eu corri por essas ruas da cidade. Pensa numa coisa que eu tenho medo. Tem medo de caminhão? Não tenho medo de caminhão. Tem medo de ônibus? Não tenho medo de ônibus. Tem medo de carro? Não tenho medo de carro. Tenho medo de ciclista e motociclista com o WhatsApp na mão. Esse eu tenho medo. Você já viu? O cara pedalando a bicicleta, mexendo no celular. O cara acelerando a moto e com o celular na mão. Eu tenho medo desses. Se eu estiver correndo na rua e vier diante de mim um cara desse jeito, eu subo para a calçada. Mais rápido. Porque esse cara, ele está com uma mão no controle da direção do que ele está fazendo. Mas com a outra mão, ele está à sua distração. E ele está correndo um risco de um acidente. Eu quero te dizer, os desigrejados, os feridos, aqueles que são soldados feridos do exército de Jesus, é porque soltaram as armas, se foram atingidos, porque estavam distraídos. Numa mão estava a espada e na outra a tentação do pecado. Numa mão estava a espada, no outro mulheres que se oferecem no Instagram com roupas, sem roupas, com vídeos, com imoralidades, com distrações, e de repente aquilo que se avançou é dominado pelo inferno. Mas o Senhor te chama nessa noite para guerrear com a direita e com a esquerda, avançando e protegendo, armas ofensivas e defensivas. A armadura de Cristo de Efésios 6, ela tem 5 armas de defesa e uma de ataque. 5 de defesa e uma de ataque. Tem uma mista, 4 de defesa, uma mista e uma de ataque. E é o completo. A de ataque é a espada de ataque, até de defesa também, né? Mas é para ataque. Couraça da justiça, capacete, calçado e couraça, cinto. Couraça, cinto, capacete e sapato. 4 armas de defesa. Uma mista de proteção, né? Defesa. São as armas da esquerda, podemos dizer assim, segundo esse texto. E tem uma arma mista, que é a arma do escudo. O escudo da fé, ele serve tanto para atacar, quanto para se defender. Dá para atacar com o escudo, e dá para se defender com o escudo. Mas a espada da verdade é uma arma de ataque. Você entende isso? Não adianta tentar lutar com a palavra, sem ter a fé, sem ter o capacete da salvação, sem ter a couraça da justiça, sem ter os pés calçados os calçados da pregação, da anunciação do evangelho da paz.
O Senhor te chama para ser um bom soldado nessa noite, para soltar as cordas das distrações, para se libertar daquilo que te prende e para se apresentar como um guerreiro que luta com as duas mãos, com a direita e com a esquerda. Aquele motociclista que dirige a moto com as duas mãos, o ciclista com as duas mãos, que está prestando atenção no que está fazendo, porque há sim uma série de irmãos soldados feridos nesse Brasil. Segundo a última pesquisa que houve, eles se declararam pela primeira vez na história protestantes ou evangélicos não praticantes. Isso não era nosso. Esse termo não é nosso. Não é nosso. Evangélico não praticante. Pela primeira vez. Dizendo são pessoas que creem em Cristo, que têm a fé evangélica, mas que estão feridos. E eu não estou aqui para acusar essas pessoas, para trazer peso sobre essas pessoas, para trazer peso sobre o ferido. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer que eu não sei qual foi a causa da tua ferida. Se foi um abuso, se foi uma frustração, se foi mesmo uma besteira, se foi uma imaturidade, se foi você soltou a corda do evangelho e segurou na corda das pessoas, se você se frustrou porque colocou as expectativas em homens, se você se frustrou porque colocou as expectativas numa bandeira religiosa, ou se você está ferido porque não conseguiu ainda prevalecer contra o pecado, está ferido. Mas eu não quero trazer peso sobre isso nessa noite, não é a hora disso. O que eu quero dizer é que o bom samaritano está aqui, trazendo azeite e vinho sobre as feridas, reabilitando, tirando cordas, tirando amarras, correntes e dizendo: meu filho, te levanta, meu filho, te posiciona, meu filho, vem cuidar dos meus negócios, porque eu tenho uma obra grande a ser realizada nessa terra. Porque você pode até ser desconhecido nessa terra, mas você vai ser conhecido de mim. Está aqui, desconhecidos, porém conhecidos. Cadê? É o 10, entristecidos, sempre alegres. Não é o 10 não. É o 9. Como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos. A pregação de não sei nem se fui eu ou se foi outro pastor, nem lembro, mas alguém falou isso aqui, pode até ter sido eu, que falou que o verdadeiro propósito de Deus com a igreja não é nos tornar conhecidos na terra, mas é nos tornar conhecidos no céu. Fui eu, naquela pregação dos filhos, dos profetas, dos filhos da igreja de Éfeso, a igreja conhecida no céu, os filhos de Cefa, que estavam expulsando demônios em nome de Paulo. E aí quando eles foram expulsar um demônio em nome de Paulo, eles apanharam, os demônios arrancaram as roupas dele, foram envergonhados, eles saíram correndo, sem roupas, porque foram envergonhados, porque eles eram conhecidos na terra. Lá estão os 7 filhos do fulano, lá estão 7 homens valentes, corajosos, que enfrentam demônios. Eles eram conhecidos na cidade de Éfeso, mas eles não eram conhecidos no reino do Espírito, porque o demônio olhou para ele e disse: eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas eu não sei quem vocês são, e tome peia, e tome peia, e tome vergonha. O Senhor nos chama para ser uma igreja conhecida no céu, uma igreja que tem aliança com o céu, uma igreja que fala e o céu ouve, uma igreja que ora e o céu responde, uma igreja que expulsa demônio, o demônio sai, porque é conhecido no céu, no céu. É legal ter um canal no YouTube, é legal ver os irmãos se movendo, é legal ter um Instagram, é legal publicar as coisas, é legal. Mas o Senhor nos chama para algo mais excelente. O Senhor nos chama para mover nas curas, nas libertações, na salvação, no poder do Espírito Santo de Deus. Ei, soldado, o Senhor não te chama para ter a tua foto conhecida na terra. O Senhor te chama para que o nome de Deus e de Jesus seja exaltado no céu sobre todas as coisas. Eita glória, quem está se animando para guerrear? Glória a Deus. E o que é que fere o soldado? Sabe o que é que fere o soldado? São os espinhos. São os espinhos de Mateus 13, na parábola do semeador. São os espinhos.
E os espinhos, quando os discípulos perguntaram para Jesus, o que diz que Jesus, que espinhos são esses que sufocaram a plantinha? A terceira semente, acho que a terceira semente cai na terra, nasce a plantinha, mas ela nasce em meio a espinhos. E quando ela cresce, os espinhos a sufocam e ela morre. Segundo a parábola do semeador em Mateus capítulo 13. Aí os discípulos não entenderam, perguntaram: mestre, o que significa essa parábola? Jesus foi explicando o que era o sol, o que era a ave. E quando ele chegou nos espinhos, Jesus disse: os espinhos são as preocupações da vida e os enganos de valores. Ou seja, o soldado se fere porque começa a se preocupar com a sua causa própria, com a sua vida própria, com as suas coisas próprias. Aí ele se fere, o espinho sufoca. Escuta a palavra e se alegra, escuta o louvor, se alegra, recebe a oração, se alegra, se arrepende, se entrega. Mas quando vem os espinhos, sufoca de novo, fica nesse vai e volta. Ei, nessa noite, o Senhor quer tirar os espinhos, enganos de valores, dando primeiro lugar a outras coisas. Eu quero te dizer, quando Jesus morreu na cruz, sobre a sua cabeça estava uma coroa de espinhos. Ele estava dizendo assim: olha, eu estou levando na minha cabeça, no meu lugar de destaque, as preocupações da vida e os enganos de valores. Eu estou levando. A igreja, você tem a liberdade de não viver mais sobre isso, de não mais se perder nisso. Esteja atento. Deixa a terra tremer. Joga fora essas coisas. Esteja atento. Esteja cada dia concentrado e focado naquilo que Deus tem para ti. Você está me entendendo? Primeira coisa, soldado aprovado: cuida dos negócios do teu pai. Segunda coisa, esteja atento. Terceira coisa, e última para a gente orar: o soldado aprovado, ele não tem nada e possui tudo. Não tenha nada e possua tudo. Como é isso, Timóteo? Me explica aí. Sabe, a Bíblia diz, não é verdade, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Sim ou não? O dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Não. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz dos males. Porque o cara pode até não ter dinheiro, mas amar o dinheiro. E além de liso, ele está aperreado, está amarrado. Mas a pessoa pode ter dinheiro e não amar o dinheiro, e ser livre no dinheiro, e ser generoso, e ser liberal, e ser um ofertante, um ajudador da obra de Deus. Pode. Jesus está dizendo, eu não quero que vocês não tenham dinheiro. Ele está dizendo, eu não quero que vocês amem o dinheiro. Não tenha nada, mas possua tudo. Eu vou completar. Quando você exagera em algo, quando você é tido por algo, quando você é possuído por algo, há um desequilíbrio que te torna um soldado inoperante. Até para as coisas boas, é bom descansar? É bom descansar? Sim ou não? É bom descansar, mas quem ama o descanso é o preguiçoso. Quem ama o descanso é o preguiçoso. Quem ama o descanso vai para o terraço na hora da guerra, como a Juliane pregou na conferência. Davi, no tempo em que os reis iam para a guerra, foi passear no terraço, viu a mulher tomando banho e cometeu o pecado. A partir daquele pecado, Deus perdoou, mas ele colheu os frutos do seu pecado. E nunca mais o ministério de Davi foi o mesmo. Nunca mais, até o fim. Depois daquele momento em que ele amou o descanso. Ele descansou na hora errada. Então, o que a Bíblia está nos dizendo com esses textos do amor ao dinheiro, do mau uso do descanso, é que nós não podemos ter nada do nosso próprio gosto na terra, porque o ser humano, ele tende ao exagero, ele tende à intensidade das coisas da terra, ele tende a focar numa coisa e ir até o fim naquela coisa, ele tende a, quando descansar, querer descansar demais, ele tende a, quando trabalha, amar o trabalho e querer trabalhar demais, ele tende a ter dinheiro, amar o dinheiro e querer ter mais dinheiro do que o suficiente para trazer um teto, uma comida, uma roupa. Ele quer mais porque ele quer sempre mais. Mas em 2ª carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz a Timóteo,
E é isso que Deus não te deu, espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. O soldado, ele é equilibrado. Ele não tem nada, mas ele possui tudo. Ele tem a filosofia de vida de Abraão. E aqui vai, para quem tem empresa, para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer ser bem-sucedido profissionalmente, tenha a filosofia de vida de Abraão. Aqui está o segredo. Não é mais segredo que eu estou dizendo, né? Se fosse segredo eu não dizia. Sabe o que era que Abraão fazia? O Senhor disse: olha, Abraão, eu tenho um lugar de partida e eu tenho um lugar de chegada. Eu tenho. O lugar de partida se chama Ur dos Caldeus. Você está lá, em Ur dos Caldeus. E eu tenho um lugar de chegada. O lugar de chegada para ti é rodear toda a terra prometida. E aí Deus foi abençoando. E ele nunca esqueceu do lugar de chegada, da sua missão, do seu propósito. E Deus deu a ele, Lando, sabe o que? Cidades, cara. Cidades. Ele negociava tanto que aquela cidade não tinha mais lastro financeiro para pagar ele. Não tinha. Chegou num ponto que, pronto, a cidade é tua. Aí ele colocava o nome de uma pessoa na cidade. Tem nome de cidade, com nome de filhos de Abraão, porque ele mudava o nome. Aí ele podia dizer, sabe o que? O pai está on. Pai Abraão está on. Eu sou o dono dessa cidade. Construiu um palácio para mim. E agora todo mundo vai me pagar tributo. E eu estou com a vida ganha. Arma a rede. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um dele, você também, louvemos ao Senhor. Perna direita, vai. Podia ficar lá cantando. Você lembra dessa música? Rapaz, essa música, ela causava uma algazarra na igreja. Não queira saber o que a gente fazia ouvindo essa música. Depois eu conto essa história. Mas Abraão, ele tinha filosofia de vida de dizer: eu conquistei algo nessa terra, mas eu não tenho nada, porque o meu propósito é rodear a terra prometida. Ele fazia um altar, consagrava aquela cidade ao Senhor e saía peregrinando de novo até a próxima cidade. E assim ele conquistou várias cidades, e assim ele conquistou montes, e assim ele ofertou, e assim ele dizimou Melquisedeque, e assim ele salvou a vida de Ló, e assim ele conquistou grandes terras, e assim ele negociou, ele realizou contratos. O primeiro contato escrito da terra dos cananeus está no nome de Abraão. Está lá escrito, é Bíblia e também é história. Porque é um homem que viveu, mas que ele entendeu que aquilo não era dele, ele era apenas um mordomo de Deus, porque o que Deus tinha para ele era algo do céu, e ele vivia em abundância financeira, porque ele não se prendia com o que ele recebia, mas ele dava e recebia ainda mais, ao ponto dele entregar para Deus seu próprio filho. O Senhor disse: tem me dado tudo, Abraão, até onde vai a tua fé. Tu já me deu cidades, tu já me deu montes, tu já me deu florestas, lugares verdes, pois agora me dá teu filho. E aí Abraão pegou o seu filho, subiu no monte, estava próximo a sacrificar o seu filho. Não havia nada que ele não entregasse, por isso tudo ele recebeu. E o livro de Hebreus fala sobre Abraão, e Abraão andava na terra como peregrino, sem possuir nada, sem ter nada, porque ele esperava na cidade que tem fundamentos, cujo Deus é o arquiteto e o edificador dessa cidade. E ele conquistou tudo, ele possuía tudo, porque ele não tinha nada. Aí você pode dizer: eu tenho um carro, eu tenho uma casa, isso é nada. Eu tenho um apartamento, isso é nada. Eu tenho uma conta, isso é nada. Não tenha nada, que tudo seja para a glória de Deus, porque quando se não tem nada, nós possuímos tudo. O apóstolo Paulo diz: o soldado, ele não tem nada, mas ele possui tudo, porque ele não tem nada para ele, mas ele tem a alegria do Senhor, é a nossa força. O Senhor é o meu secreto pavilhão, o Senhor é a minha torre forte, o Senhor é Deus forte, é maravilhoso conselheiro, é príncipe da paz, é Deus de maravilhas. O meu Senhor não dorme nem dormita, o meu Senhor é a minha alegria, o meu Senhor é a esperança da minha casa, o meu Senhor é a esperança dos meus filhos, o Senhor é o meu provedor. Ele possui tudo, porque ele tem tudo em Deus. Você entende isso? Pois é noite de abrir mão, ó. E eu terminei a pregação. É noite de abrir mão. É noite de dizer assim: Senhor, eu quero ser um soldado que abre mão dos seus negócios, que não estou mais entrelaçado, entrançado nas minhas coisas. Eu estou me desentrançando nessa noite,
porque eu quero estar firme na rocha, eu quero estar firme em Ti, eu quero estar firme nos Teus braços nessa noite. Vamos tocar, gente, vamos adorar o Senhor. E eu creio que durante a adoração, algumas pessoas vão se entregar nessa noite a Jesus. Alguns soldados feridos serão curados nessa noite. Eu creio que o Senhor está levantando um exército de bons soldados nessa noite. Eu creio que o Senhor está realizando uma linda obra. Estão se levantando homens e mulheres que vão cuidar dos negócios do Pai, que vão influenciar vidas a Jesus, ao céu, que vão estar atentos para não cair no pecado, atentos para o espinho não furar, atentos para deixar a planta crescer, atentos para não deixar essa pregação morrer na segunda-feira, nem na terça, mas na terça vão para o pequeno grupo, amanhã vão, quarta estão no culto, estão cuidando da planta, estão limpando o terreno. Ei, aqui não, carrapicho, espinho, raiz de amargura, aqui não, eu tiro, eu repreendo, eu clamo pelo sangue de Jesus, porque você é um jardim de Deus, fechado, guardado pelo Espírito de Deus. Não deixa, soldado, soldada, se levanta nessa noite, guerreia com a direita e com a esquerda, não te distrai, não peca com a mão e é santo com a outra. O Senhor te chama para a guerra com as duas, conquistando e defendendo, conquistando e defendendo, conquistando e cuidando, caminhando para frente e não para trás, não em oscilações como as ondas do mar, mas adiante, avante, protegendo, cuidando. O Senhor te deu responsabilidades na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu coração, no teu pequeno grupo. Então é noite de a gente reavivar essa chama. É noite de a gente ser cheio do Espírito Santo de Deus e dizer: Senhor, eu quero me apresentar diante de Ti como um bom soldado. Senhor, eu quero me apresentar diante de Ti como um soldado de quem não tem de que se vergonhar, mas que manuseia bem a palavra da verdade. Eu quero proteger a minha casa. Eu quero proteger o meu coração. A primeira coisa que nós devemos proteger nessa noite, nessa vida, é o nosso coração. Provérbios 4:23. Sobre todas as coisas, proteja o seu coração, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Proteja o seu coração, proteja a sua casa, proteja os seus filhos, proteja seus amigos. Como é que se protege? Com as armas. Que armas são essas? A espada da verdade, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho, a anunciação do evangelho. É assim, profetizando, orando, abençoando, cuidando dos negócios do nosso Pai. E sabe que negócios são esses do nosso Pai? Não são dinheiro, nem bens, nem coisas, nem alimentos. Os negócios do nosso Pai são vidas, são ministérios. É o que se vale a pena lutar, porque o dinheiro vem e vai. Quantas coisas não ficaram de cabeça para baixo nessa pandemia? Coisas que pareciam inatingíveis, acabaram. Coisas que pareciam tão difíceis de se acabar, acabaram. Porque na vida as coisas são assim mesmo, são frágeis. Mas nessa noite, o Senhor te aviva o propósito de viver. Vem lutar a boa causa, vem lutar a boa luta, vem guerrear a boa guerra. Ei, você que estava ausente dessa guerra, te levanta e vem guerrear com a gente. Lutar por vidas, pelo teu ministério, avivar o dom, alimentar a palavra, guardar a semente, cuidar da planta que nasce. Eu tenho certeza que nessa noite, em muitos corações, uma plantinha começou a brotar. Essa planta que hoje é pequena, está se enraizando, ela tem sobre ela o potencial das árvores de Ezequiel 47, as árvores regadas pelo rio que desce do trono de Deus, das águas purificadoras, árvores que dão frutos em tempo e em fora de tempo.
árvores perenes, grandes, que dão sombra, que servem de abrigo para os animais e para os homens. Aleluia. Cuida dessa semente nessa noite, em nome de Jesus.